Fala galera, tudo bem? Na bênção? Espero que sim, firme, forte e constante no Senhor. Então permaneça assim, porque eu tenho certeza, a convicção de que Deus ele vai honrar a sua fé. Afinal, sem fé é impossível agradar a Deus. Estamos iniciando mais um podcast Hora Essa e hoje nós temos uma convidada muito especial que tem influenciado milhões de mulheres pelo Brasil e pelo mundo. Nós vamos falar daqui a pouquinho com ela, mas antes quero fazer um agradecimento todo especial aqui à galera da Low Sucar. Você viu os produtos da Low Sucar que estão aqui, Empório da Fabi, e também nós temos aí, sabe quem? A Ridger Comunicação, que está dando aquele show. Nós estamos aqui em Campinas, num dos espaços aqui da Ridger. Danilo, muito obrigado, que Deus te abençoe. Eu já falei, Danilo, quero você aqui junto com a gente, hein? Mas sem mais delongas, senhoras e senhores, meninos e meninas, moças e rapazes, recebam com muitos aplausos aí Vitória Quintal, que está aqui com a gente no nosso podcast. Que Tudo bom, bem? né? Coisa boa. Privilégio, hein? É um privilégio meu, eu gosto muito Poder de te estar ouvir. aqui, pastor, contigo, podendo levar um pouquinho do que Deus tem feito na nossa vida. Isso é muito bom, né? Ah, bom dia. Bom, eu que agradeço, né, pela honra, né, prontamente a ter atendido. Na verdade, gente, foi o seguinte, ela impactou minha vida, assim, de uma maneira muito forte, alguns anos atrás, vou falar sobre isso, mas nós estávamos transmitindo na Rádio Essência, e Sim. aí, de repente, quem chega? A Vitória, eu olhei assim e falei, meu Deus, tô tendo uma visão, né? E ela trouxe um testemunho muito legal pra gente, e vai contar daqui a pouquinho, Sim, né? vamos. Mas antes, Vitória Quintal, diz pra gente como começou todo, assim, o projeto todo na sua vida. O Quintal, ele é mesmo um sobrenome ou É é do meu esposo. é do esposo? Meu sobrenome é Armbrust, porque Ambros. meus familiares são alemães, né? Ah, Mas aí quando eu me casei, aí eu fiquei com o sobrenome do meu esposo, que era Quintal. Ele era português, ele não está mais entre a gente. sim. Mas eu achei que é mais fácil falar Vitória Quintal do que Vitória Armbrust, né? Assim, se bem que os 2 são lindos, mas eu pensei que fosse É. um nome até artístico, Não, né. não, é o meu sobrenome mesmo, ó, É. E assim, Vitória nesse Quintal. tempo todo, falando artístico, né, você já passou por algumas emissoras que eu sei, já fez alguns trabalhos já Sim. na televisão, e aí como que começou esse trabalho? Começou com um tricô mesmo? Pastor, eu nunca fiz tricô na minha vida, É. nunca tinha pego numa agulha de tricô. Eu sempre ajudei meu esposo, né, nas atividades que ele tinha, e nos horários vagos eu sempre gostei de fazer artesanato. Então o meu forte era feltro, eu trabalhava bastante com feltro. E eu tive uma sócia no meio do caminho. Uhum. E até aqui vai ficar a nossa primeira lição do dia de hoje. Opa, a gente vai anotando aí, É, tá? para você ter um sócio, você precisa primeiramente consultar a Deus. Pronto. Esta pessoa é do Senhor? É o Senhor quem está colocando no meu caminhar? É o Senhor que está trazendo essa pessoa para a minha vida? E eu não fiz isso na época. Meu marido estava atravessando já pelo segundo câncer, a gente estava com bastante dificuldade, e essa moça se mostrou prontamente a me ajudar. Ah, vamos ser sócia, porque ela fazia também muito bem o Sim. papel dela, as peças, né. E eu falei: "Vamos embora, vamos junto É de nessa". Deus. A gente E já pensa aí assim, né, é de é de Deus. Deus, vamos embora. E aí, nem sempre o que entra na nossa vida é de É Deus, de né, Deus, né. pastor? É. Meu pai. A minha E avó dizia assim, perdão, que fala que nem tudo que reluz é ouro, né. nem tudo que reluz é ouro. E ela veio. Só que a gente tinha muito trabalho, a gente mandava inclusive peças para Itália, para Espanha, para Portugal, Hã, entrava o dinheiro, certo. mas da maneira como entrava, pastor, saía como se fosse um ralo aberto. E aí toda vez, aí você vai conhecendo a pessoa, né, que nem num casamento. Uhum. Antes, quando você namora o teu marido, depois você vai conhecendo o dia a dia, né, Verdade. e assim é uma sociedade. E eu fui conhecendo essa moça de perto. E aí eu via ela, assim, sempre com problemas. Brigava com o marido, brigava com não sei quem, tinha problema aqui, problema ali. Então, quando ela chegava para trabalhar, eu falava assim: "Senta aqui, vamos fazer uma oração? Eu vou pedir para Deus te abençoar, te mostrar uma direção, e você vai ver como as coisas vão melhorar". Ela dizia assim para mim: "Esse Deus que você fala não existe, Olha porque aí. se existisse, a gente não estaria passando por essa luta". Poxa. E aquilo, pastor, me incomodava, muito. Imagino. Passou um certo tempo, eu fui vendo as nossas dificuldades e eu fui convidada para ir numa palestra numa igreja grande aqui de Campinas, e que cabe muitas pessoas sentada. Vinha um pastor de Belo Horizonte pregar, Hã. só para mulheres. E eu fui nessa pregação. E eu estava sentada dentro daquela igreja, aquele pastor começou a pregação,
E do nada ele parou e disse assim: Olha, eu não sei para quem eu vou falar, porque Deus não está me mostrando quem é a pessoa. Mas aqui dentro tem uma pessoa sentada que tem uma sócia, e essa sócia não acredita em Deus. Então Deus está mandando um recado para essa pessoa que está aqui. Como é que você quer receber bênçãos vindas através de Deus, se você vai dividir com uma pessoa que não acredita nele? Uau. Então ele não vai dar, é para você. Entendeu? Eita. Virou, continuou a palestra dele, Gente. e eu chorava sem parar, pastor. Molhava a roupa, O pastor. culto parou aquele momento ali, né? O culto parou ali. Quando eu cheguei em casa, eu dobrei o joelho no quarto, eu tenho esse hábito, e fui falar com Deus. Falei: Deus, eu tenho certeza que o Senhor falou comigo nessa noite de hoje. Então eu vou te fazer um pedido. Se foi para mim, eu quero que o Senhor tire essa mulher do meu caminho, mas de uma maneira que eu não a magoe. Sim. Eu sou Se expor, cristã, né? eu não quero brigar com a pessoa, né, pastor? Não é da gente, não é da nossa índole isso. Sim. Mas eu quero que o Senhor me mostre uma direção. Que caminho que eu vou tomar, o que eu vou fazer para que eu possa receber as suas bênçãos. E fui dormir. E aí naquela expectativa da direção de Deus, né? Sim, dormi. No outro dia amanheceu o dia, orei de novo. Não aconteceu nada, não sonhei, não tive visão, não tive revelação, nada, nada, nada. 2 dias se passaram. Estava na minha casa, lá sentada, fazendo meu trabalho, tocou a campainha, eu fui atender, era uma aluna minha. E ela veio e falou assim: Vitória, eu posso entrar? Eu falei: claro. Aí eu fui abrindo o portão, ela foi entrando. Ela falou: olha, Deus me mandou aqui trazendo esse novelo de lã e esse par de agulha, que é para eu ensinar você a fazer apenas o básico, só o tricô. Mas não é para te ensinar mais nada, porque o resto é ele que vai te ensinar. Meu Deus, olha isso. Falei: se Deus mandou, entra e me ensina. E eu nunca pensei em aprender a fazer tricô, pastor, porque eu sempre achei que era um trabalho muito difícil de ser Sim. feito. Um fio de lã com 2 agulhas, você mexendo para lá e para cá, E depois montar e tudo saiu aquilo, uma não peça, é? né? É. E aí ela entrou, me ensinou em meia hora e foi embora. Eu peguei meu carro, fui numa loja mais próxima, comprei 2 novelos de lã, vim, e em 2 dias eu fiz um cachecol. Em 2 dias. Só o ponto básico, o tricô, 2 dias. Ela te ensinou em um dia, algumas horas. Ela me ensinou em meia hora E meia... e foi Ó, embora. é assim, pega isso, faz assim. Sim, eu Jesus. aprendi e ela foi embora. Só que no tricô, pastor, existe muitas coisas, É. né? E ela só me ensinou o básico, só o início mesmo. Aí eu fiz aquele cachecol e na época eu já fazia algumas TVs pelo Brasil afora. Sim. E eu liguei numa em São Paulo, que hoje nem existe mais, que era a Rede Mulher, hoje é a Record Rede News, Mulher, né? verdade. Eu liguei lá, falei pra menina, falei, mês de maio. Falei: Juliana, eu quero aí dar uma aula quero aí fazer uma aula esse mês. Ela falou: Vitória, é impossível, porque as suas coisas são de feltro, são de Natal, e nós estamos no mês de maio. Eu falei: não, eu não quero ir aí dar aula de feltro. Eu quero ir aí, mas eu quero dar uma aula de tricô. Meu Ela falou assim: você tá ficando Que louca. ousadia, né? Você tá ficando louca. Eu falei: por quê? Ela falou: porque ninguém nunca foi capaz de ensinar aula de tricô pela televisão. Pela televisão, Que verdade. até então nunca tinha tido uma pessoa ensinando tricô nos artesanatos. Sim. Eu falei: olha, eu vou te falar uma coisa bem verdadeira. Você está acabando de falar com a maior especialista desse artesanato. Uau, Essa daí sou eu. uau, Me coloca aí que eu vou te mostrar do que eu sou capaz. uau. Aqui está a nossa segunda lição do dia. Você pode ser um grãozinho de areia, Certo. mas Deus ele te capacita sempre que você pedir. Para isso foi deixado o Espírito Santo na terra para a gente, para nos dar sabedoria, inteligência, ousadia, intrepidez, né? Segurança. Então, assim, você tem que ter essa ousadia se você está em Deus, Sim, porque Ele vai te dar. Você, pelas suas forças, você não vai ter, verdade. mas com a força dele você terá. Ela respondeu assim: olha o que Deus faz, pastor. Vitória, amanhã ia ter aqui um artesão. Ele acabou de ligar que está doente. Meu Deus. Eu posso colocar você? Pensava A primeira coisa que eu falei: Deus, pelo amor de Deus, cura esse homem, Senhor. Olha aí, tá vendo? Coisa boa. Né? Falei: não deixa esse homem doente só para me Sim. favorecer, por favor, Jesus. Mas eu vou, pode marcar aí que eu vou. E eu fui. Peguei meu carro, fui para São Paulo. No outro dia, às 10 horas, eu entrei ao vivo.
só para ensinar isso, E o ao vivo, não básico, era ao vivo, ao vivo. foi diretão. E o básico. E aí eu vim embora. E com a segurança de que Deus Total, já tinha te total, capacitado para total. isso, Sempre tranquilo. tive isso. Coisa Essa boa. segurança em Deus eu Muito sempre bom. tive. Muito bom. Quando eu cheguei em casa, pastor, só naquele dia, 196 pessoas me ligaram Uau, querendo me contratar para ter aula. olha isso, E eu gente. falei a verdade. Eu não sou professora. Eu sou uma aluna. Eu ainda estou Tô aprendendo, aprendendo agora. né? Então aqui está a próxima lição que a gente deixa. Diga sempre a verdade, nunca minta. Você pode não saber muitas coisas, você pode saber o mínimo, mas através daquele mínimo, se você falar a verdade, Deus vai te capacitando, vai te capacitando, vai te capacitando. E é tão engraçado que as pessoas iam perguntando as coisas, eu ia respondendo como se eu soubesse assim, de prontidão, Poxa, pastor, que coisa né? linda. Então essa é uma lição que eu deixo. A Sim, verdade, ela tem sempre que imperar. é verdade. E aí eu fui buscar ajuda, pastor. Mais uma vez, eu deixei Deus de lado e fui buscar ajuda no homem. E eu peguei 5 professoras que existiam na época aqui em Campinas, vi quanto que custava a aula e fui fazer aula com elas. Aí vou lá aprender, né? Sim. Cheguei lá, falei a verdade para elas, falei, olha, eu vou aprender e vou ensinar na televisão. E aí eu comecei. Eu toda semana tinha 2, 3 apresentações, as TVs começaram a ligar, porque estava tendo muita audiência. E eu preparava as peças e eu ia toda empolgada, né? E aí com 1 mês e meio já de televisão, já pessoal já sabendo quem era a Vitória Quintal, elas me chamaram para uma reunião e eu fui. E quando eu cheguei lá, pastor, elas estavam às 5, assim, sentadas, e eu fui toda feliz, porque eu falei, no mínimo elas vão me convidar para uma sociedade, para a gente abrir um ateliê, né? Sim. E quando eu cheguei lá, para minha surpresa, elas me convidaram sim, mas para que eu me retirasse da aula delas. Porque elas não achavam justo elas me darem aula e eu ir na televisão e fazer bonito com o chapéu delas. Só, No entendimento delas era bem isso. só que aqui tem 2 lições. Uhum. A primeira, eu nunca menti na televisão. Eu sempre falei a verdade. Eu dizia, olha, essa peça eu aprendi com a dona fulana, que é minha Olha professora, só, e se você quiser fazer aula, fala comigo que eu te indico ela. legal. Então eu sempre fiz propaganda delas. Uhum. E a próxima lição, preste bem atenção. Por que que você não busca em Deus aquilo que você precisa? Por que que você precisa buscar no homem? Da onde que vem toda a tua sabedoria? Da onde que vem a tua inteligência? Da onde vem tudo aquilo que você precisa? Vem do Senhor. Quando aquela moça bateu na minha porta e pediu para que eu ensinasse apenas o básico para mim, por que que eu não ouvi ela? Porque era Deus quem ia me ensinar. Só que quando acontece tudo Pois isso, é. pastor, a primeira coisa que a gente tem, a primeira reação, aqui eu tive pelo menos, foi chorar. Uhum. Eu chorei, eu fiquei triste, eu fiquei magoada. Eu falei, nossa, mas eu ajudei tanto essas mulheres, eu trouxe Sim. produto para elas, eu trouxe aluna, por que que elas fizeram isso comigo, né? Preste atenção. Deus muitas vezes está te dando livramento e você não está antenada. Você não está aí atenta para aquilo que Deus está te mostrando. Então fique atenta, bem atenta. E ali eu peguei meu carro, saí. Tinha uma árvore bem grande ali numa rua ali do Cambuí. Eu parei meu carro ali debaixo daquela árvore. Eu tirei minha bolsa que estava no banco. Eu falei, Deus, senta comigo aqui do meu lado. E o Senhor vai falar comigo hoje. Perfeito. A partir de agora, eu não quero nunca mais aprender com ninguém. E vindo assim, eu indo buscar. Uhum. Se o Senhor tiver que colocar alguém no meu caminho para me ensinar, é o Senhor quem vai colocar. Se o Senhor tiver que indicar alguém para me ajudar, o Senhor vai trazer até mim, mas eu não vou mais procurar essas pessoas. Só que eu vou te fazer um pedido. A partir de hoje, eu quero ter o Senhor, junto com o Espírito Santo, como o meu professor. Coisa linda, né? E dali para frente, pastor, foi se abrindo, foi se abrindo, foi se abrindo. E as ideias foram vindo. Através de um cachecol, Deus me mostrou para dobrar aqui, costurar, virava um colete. Olha aí. Coisa que aquelas professoras falaram que eu nunca ia ser capaz de fazer. Deixa eu só voltar um pouquinho, desculpa interromper, mas a gente volta nesse ponto. Então teve uma palavra que foi liberada
a partir de um culto, um direcionamento, as coisas começaram a acontecer, mas você conseguiu fazer essa associação de tipo, então isso está acontecendo por conta daquela palavra, ou ainda não tinha, Sim, vamos aí dizer, caiu a já tinha ficha, caído, já já tinha caído a tinha, ficha, já. já. E aí que o meu Então elas achavam entendimento que não iria, dali você não seria capaz de fazer. Então, não, aí mas aí já eu fez um já eu coletivo, tinha orado a Deus e pedi o discernimento, pedi a direção. E 2 perfeito. dias depois, quando essa mulher bateu na minha porta, eu senti que foi Já Deus me sabia, já dando essa sentia direção. essa, perfeito. E eu fui inclusive falar com essa pessoa que era minha sócia, falei: "Olha, Deus está me dando um outro direcionamento. Ó, Eu vou te doar tudo o material que a gente tem de feltro". Eu doei tudo para ela. A partir de hoje, Deus não quer mais eu fazendo isso. Então olha, tá aqui, ó, as alunas, todo o material, tudo que eu tinha assim de molde, porque eu vou por uma outra direção. Para você ter noção, essa moça nunca mais falou comigo. é mesmo. Eu tentei falar com ela várias vezes, mas ela nunca mais falou comigo. Mas a gente tem que entender que muitas vezes Deus tira as pessoas do Pois nosso é, caminho, né, pastor? verdade, eu acredito nisso. Aquela pessoa talvez não vai te fazer você seguir em frente, vai te tirar o seu foco, São as pedras né. de tropeço, né? Sim, É, e a gente tem que estar atento. verdade. E aí o que é mais interessante, pastor, que eu fui buscar ajuda em algumas empresas. E eu estava num estacionamento aqui de Campinas, e eu vi uma moça sentada com um catálogo de lã, e eu cheguei nela, assim, e falei: "Moça, você trabalha com que empresa?". E aí ela falou o nome da empresa, ela olhou para mim, ela falou: "Você é a Vitória Quintal?". Eu falei: Ó, "Sou, você me conhece?". Ela falou: "Claro, da televisão". gente, Eu falei: "Você não consegue 2 novelos de lã? Porque a semana que vem eu vou numa TV que vai ter um programa já ao vivo de volta, que eles estavam de férias, e eu queria fazer uma peça diferenciada". Ela falou: "Espera aí", chamou o chefe dela que estava assim: "Vem aqui, olha aqui, ó, Vitória Quintal". E aquele gente, homem falou assim para mim, que eu já tinha tentado entrar em contato com 3, 4 ó, empresas, e elas tinham me dito não. E ele falou assim: "Qual é o seu endereço?". Eu falei: "Ah, meu endereço eu vou te passar". Mas eu pensei dentro de mim: "Imagina, esse homem tá vendo que eu tenho os olhos verdes, que eu tô aqui pedindo pessoalmente, hã. não vai mandar é nada, Ele né". só pediu para ser Pensei, educado, né, vai só pensei, pastor, não falei. aham. Passei meu endereço e fui para casa. 2 dias depois, olha o que que Deus faz, pastor. Eu pedi quantos? 2 novelos 2, de lã. é, 2 dias depois, parou a perua do Sedex 10 na minha porta ó, e trouxe para mim. Vou até te mostrar. Dessa altura, ó, e uma caixa meu dessa altura, Deus, dessa largura, uau, com toda a a coleção coleção completa. daquele Gente, ano dentro dessa caixa, com todas as agulhas, todos os números, com o catálogo e com uma cartinha, que o que eu precisasse era para ligar para a empresa. meu Deus. Pastor, em 2 dias, eu criei e preparei 16 peças. Ó, Eu nunca fiz isso na minha vida. em quantos dias? 2 2 dias. dias. Tudo coisas pequenas, mas a gente eu e a Natália junto lá me ajudando, eu ia arriscando o que eu queria e ela sentava e me ajudava, e a gente Gente, foi fazendo. Aí eu liguei para ele, falei: "Olha, eu preciso de 2 coisas sua. Primeiro, eu quero te pedir perdão para você, primeira coisa, porque no momento que você me pediu meu endereço, eu duvidei de você. ó, Eu achei que você não me mandaria, então eu quero que você me perdoa. poxa, E segundo, eu queria te dizer, tenho 16 peças prontas e eu quero saber como que eu faço para te explicar". E ali ele marcou uma reunião em São Paulo, eu fui. Quando lá eu cheguei, tinha uma mesa bem comprida, com todos os diretores e vendedores ali, pessoal de marketing. E quando eu comecei a apresentar as peças, sim, esse moço levantou e falou: "Olha, nós queremos te contratar". uau, E eu fui contratada com todas as honras que Deus tinha para me dar. meu Deus, que coisa linda. É, Eu me lembro algumas vezes eu vi algumas revistas e que tinha lá estampado Vitória Quintal. minha carinha, né, É, meu e rostinho, eu me lembro aqui no centro de Campinas também passei em algumas lojas e tinha tá lá lá. um, Porque, assim, a primeira revista que eu fiz, eu contratei 2 pessoas que são profissionais e que fizesse ali as fotos, né. sim, Então 2 manequins que fizesse com as fotos com elas. E eu vi que não deu resultado. E aí eu lembrei que Deus falou: "É com você o negócio, é contigo". não teima. A segunda revista eu falei: "Deus, a partir de hoje,
Eu vou mostrar para essa mulherada do Brasil inteiro o que é que eu uso. E eu vou ser a modelo das minhas revistas. E nunca mais eu contratei ninguém. Olha aí, gente. Eu cheguei nessa outra empresa a fazer 22 revistas Uau. diferenciadas. Tudo com peças que nós produzíamos, criávamos e colocávamos lá. E a partir daí, eu me lembro quando nós nos conhecemos a primeira vez, eu era cinegrafista, né? E veio uma jornalista do Rio de Janeiro. Sim, Isso da será igreja do da pastor igreja do pastor Silas Malafaia. Silas. E aí eu me lembro que quando nós fomos gravar, gravamos inclusive algumas coisas na Família da Fé, Sim, na igreja do pastor Josse. E depois nós fomos lá para o Taquaral, né? sim. Que é a igreja do Nazareno. Lá a gente finalizou a gravação. E eu me lembro que aquele dia para mim foi algo muito marcante, porque assim, quando eu te ouvi falar, embora você estava dizendo sobre o tricô, algumas coisas que não entravam na minha cabeça de jeito nenhum, mas o que me marcou muito foi assim a sua voz, não só pelo fato da voz ser muito bonita, né, mas o que você transmitia, estava transmitindo através da voz. Eu lembro que eu cheguei em casa, falei com a minha esposa, falei: "Você não tem ideia, acho que eu conheci". E assim, só que ela não conhecia também. Quando ela te ouviu a primeira vez, eh, porque vai além, né, quando a gente te ouve, por isso que eu falo que é muito bom É do te ouvir. coração, né? Isso, é algo muito verdadeiro, algo É. muito sincero, e que traz uma paz pra gente, uma reflexão muito boa. E dentro disso, eu acredito, né, você deve ter inúmeros testemunhos de mulheres que te acompanharam. Pastor, nós vamos precisar de pelo menos uns 20 desse Eu daqui, acredito, se fosse pra contar. porque é muita história. Eu Mas eu só acredito. queria dizer assim, olha, primeiro, talvez você que está nos ouvindo agora, sabe fazer aí uma coisa bem pequenininha. Vou falar uma bobeirinha aqui, sabe fazer um brigadeiro, vamos supor. Sim, Ah, só sei fazer um brigadeiro, mas faz bem feitinho. Mas você mesma, ou mesmo, né, não acredita em si. Você acha, ninguém dá valor, ninguém. Começa a dar valor você. Vai pedindo para Deus, fala para Ele te orientar, fala para Ele te dar sabedoria, fala para Ele te mostrar o caminho, fala para Ele te dar a direção. Você vai ver que profissional que você vai se transformar. Você vai ver através desse pouquinho aí que você sabe fazer, aonde você pode chegar. Mas você só vai chegar se você tiver com Deus junto. Eu não estou falando para você de religião, porque religião perfeito. é algo que eu escolho para mim. Uhum, Olha, eu quero ir em tal igreja. Isso é uma coisa, uma opção minha. sim, Mas Deus, Ele é fundamental na nossa vida. Eu demorei muito tempo para aprender isso. Eu precisei chegar nos meus 52 anos de vida para entender tudo aquilo que eu aprendi lá atrás com os meus pais, porque eu nasci num lar cristão. sim. A minha mãe e meu pai, eles sempre levaram a gente para a igreja. E eu sempre fui xingando, reclamando, murmurando: "Ai, saco ir na igreja, né?". Mas hoje eu louvo a Deus pela vida dos meus pais, por um dia eles ter me pego pela mão, ter me levado numa igreja. E lá eu aprendi, de verdade, o que Deus pode fazer na nossa vida. Talvez você está dizendo assim: "Mas olha, nem aqui em casa ninguém me valoriza. Eu faço aqui as coisas, mas ninguém dá valor". Meu amigo, minha amiga, meu irmão ou minha irmã, a nossa bênção, ela vem de Deus. Assim como também só Ele para dar valor na gente. Ninguém dá. Então não espere do homem, porque muitas vezes a gente espera até para massagear o nosso ego. Olha, estão falando de mim que eu sou maravilhosa. Para com isso, porque isso não te leva em lugar nenhum. Aquilo vai ser momentâneo. A pessoa vai chegar, nossa, que legal que é você, como que você faz bacana. Mas ponto final. Isso que ele falou não vai trazer a bênção para a minha vida. Mas o Deus Todo-Poderoso que nós servimos, Ele é infinitamente capaz de trazer para você bênção sem medida. Ele é capaz de te abençoar, de te valorizar e ainda te carregar no colo. E tem mais, Ele ainda vai te colocar no caminho certo, naquilo que você precisa ir. Creia nisso. Olha, eu acreditei e eu busquei. E hoje eu estou Glória. aqui para a honra e glória dele, só dele. E continua influenciando e Muito. muito, né, então não foi algo que passou, gente, é algo que permanece, continua. Aí tem as redes sociais que a gente vai falar daqui a pouquinho, aproveitando já, eh,
o gancho, né? Estamos Sim, aí na reta final do ano de sim, 2023, então na expectativa do ano de 2024 e com a expectativa maior da volta de Cristo, né? sim. Mas quais são os projetos então para esse novo ano agora? Eu só queria falar, assim, um pouquinho desse que está Desse que terminando, está né. finalizando, ok. Você me falou sobre hora extra, Sim, né. A gente precisa ter essa hora extra, é, fazer algo além do nosso trabalho, fazer algo para Deus, fazer algo que vai impactar, mas que Deus vai te abençoar de uma maneira especial. Este ano de 2023, pastor, eu fiz 256 cidades, 256 cidades. cidades, de Manaus a Porto Alegre. Uau, Cada cidade que eu vou, eu trabalho para uma empresa, eles me levam para a gente se encontrar com as fãs nas lojas, demonstrar os produtos, dar aula para elas, e sempre no início da aula eu faço uma reflexãozinha para levantar a autoestima perfeito. delas. Uhum. E quando termina a aula, eu pego o telefone Olha, de todas. E eu chego em casa e eu registro um por um. uhum. E eu mando todas as receitas que eu passei naquela aula, eu mando para elas via WhatsApp. Uau, que lindo, E aí eu coloco elas numa lista de transmissão. perfeito. Hoje eu tenho 4.400 pessoas. Uau, Todos os dias sim, eu mando mensagem para essas pessoas. Eu mando aquele 1 minuto do pastor Josimar sim, e mando algumas coisas que eu escrevo embaixo, completando aquilo que ele falou. perfeito. Esse é um trabalho que eu escolhi fazer, porque às vezes a gente não está em cima de um púlpito de uma igreja, né, Uhum. falando com as pessoas, mas eu posso, através da minha vida, lá na minha casa, no meu trabalho, no meu dia a dia, levar esse Deus maravilhoso para as pessoas. Com certeza. Então eu mando, e aí elas têm total liberdade. Vamos supor assim: hoje eu estou com um baita de um problema, eu preciso de alguém que ore por mim. Então elas têm a liberdade de me mandar um WhatsApp dizendo: Vitória, eu sou a fulana de tal, moro em tal lugar e eu estou com tal problema. Você Que pode orar legal. por mim? E eu tenho um caderno, eu anoto o nome dela, Uhum. anoto a data e anoto o problema. Sim, E ali eu vou orar durante uma semana uau, e mando para ela em áudio. sim, Às vezes é às 3 da manhã, às vezes é à meia-noite. Se me pediu naquele horário, vamos supor, 5 horas da tarde me pediu, eu paro tudo que eu estou fazendo e eu ajoelho e vou orar por aquela pessoa que lindo. e mando para ela por áudio. Então, o que que eu quero para 2024? Eu quero aquilo que Deus tem preparado para a minha vida. Perfeito. Porque eu disse para ele: eis-me aqui, eu já estou pronto. Uhum. Aonde o Senhor quiser me levar, o Senhor vai me levar. Que lindo. Se ele quiser que eu faça 10 cidades, eu vou fazer 10 cidades. Se ele achar que eu tenha que fazer 100 cidades, eu vou fazer as 100. Se ele achar que eu tenha que fazer 200 cidades, eu vou fazer as 200 cidades. Amém. Mas eu quero, assim, que seja a vontade dele na minha vida. Perfeito. Eu só quero estar pronta para aquilo que ele tiver para o meu dia a dia. Eu quero ser usada, eu quero ser esse instrumento. Amém. Porque eu vejo que hoje, pastor, as pessoas estão tristes, estão para É, baixo, estão sim. desanimadas. As pessoas estão, eh, elas não acreditam mais nela, desacreditada é a palavra certa, Uhum. né. "Ah, eu não acredito mais em mim, eu acho que nada vai dar certo". Eu não. Eu quero crer que Deus tem algo muito, muito precioso guardado para mim esse ano, e que ele vai me usar muito. Quem sabe eu vou chegar até você, quem sabe? E Deus vai me usar para falar com você, porque você vai dizer para mim: "Vitória, eu assisti aquela palestra sua junto com o pastor Marquinhos, e olha, mexeu com a minha vida". Quem sabe vai acontecer isso. Eu quero que Deus me use. É esse o meu propósito para esse ano. Ah, eu Aquilo que ele acredito. tiver pronto para minha vida, Amém. eu digo para ele: "Eis-me aqui", porque eu já estou pronta também. Que coisa linda. Gente, fala sério, é bom demais ouvir Vitória Quintal, né? E a gente vai. É gostoso, né, Ah, de é falar gostoso de Deus, demais. E né. falar de Deus é maravilhoso. E tem vários assuntos que eu gostaria de abordar aqui, mas assim, passa muito Mas eu rápido, posso né? vir mais Ah, vezes? com certeza. Eu Você que quero tá vir no. muitas vezes Mas aqui, venha né. sempre, ó. Você que está nos vendo agora, nos ouvindo, assistindo também. Então você pode deixar nos comentários. Vitória, porque assim, ela vai voltar, né? Nós vamos Vou, gravar outros dias. vou. Ai, vai ser bom demais. E você coloca aí a sua pergunta, como que você faz para entrar em contato, você vai ter agora já, né? Dá para Sim, passar as redes sociais? Já pode? sim, pode É? passar. Tem o Facebook, tem o canal do YouTube, tem o Tá. Instagram, Já Vitória vai estar aí na sua Quintal. tela já. Sim.
Vitória Quintal. É só colocar Vitória Quintal, É. não tem outra. No meu canal do YouTube, pastor, Uhum. inclusive, toda segunda-feira entra uma aula nova, às 3 horas da tarde, No canal do do YouTube. YouTube. Tá. E antes de eu começar a aula, a primeira coisa que eu faço, eu abro a Bíblia e eu leio uma palavra. Perfeito. Então, assim, tem muitos comentários lá que as pessoas falam assim: nossa, essa palavra veio para mim hoje, olha, essa palavra falou comigo, nossa, que palavra abençoada, né? Sim. E aí, eu quero até comentar isso aqui. Um rapaz deixou um recado outro dia lá pra gente. Ele escreveu assim: olha, professora, eu queria te dar um conselho. Por que que no seu canal do YouTube você começa falando de religião, de Deus, Hum. e depois do tricô? Por que que você não fala primeiro do tricô e depois lá no final você deixa a sua mensagem? Porque quem não quiser ouvir a mensagem, não precisa ir até o final. Quando termina a aula, para ali e acabou, né? Olha o que o Olha cara só. escreveu. Daí eu respondi. Eu não costumo responder muito mal criado, não, Aham. mas esse eu quis Esse é- responder. Falei, meu amigo, preste atenção. Aqui o canal do YouTube é meu. Ele é uma Pronto. coisa particular minha. Então Uhum. vai vir aqui aquilo que eu desejar, Claro. aquilo que Deus orientar. Mas o segundo e o mais importante, Deus, ele não está em último lugar da minha vida. Ele Uau. está no começo. E antes de começar a minha aula, se eu não tiver Deus comigo, a minha aula não vai fluir da maneira como eu gostaria. Então, por isso, meu amigo, tem um negócio aí que você acelera. Acelera, pula. Se você não quiser ver a mensagem, Pronto. pula e vai para a aula. Mas esse Deus que eu estou te falando para você, sempre, sempre estará em primeiro lugar na minha vida. Sempre. E pronto, porque Ponto final. resposta perfeita, né? Não é, pastor? Demais. Por que que eu vou pôr Deus lá no final? Não é, é verdade. Gente, olha só, já vou combinar contigo já. Vamos No combinar. próximo, vamos falar sobre a mesa, porque é algo assim que me Vamos falar. inspirou a escrever peças e não foi só uma. E foi linda a sua peça, e não? foi maravilhoso, né? E assim, você viu que eu coloquei ali porque eu tinha que falar E sobre aí a gente dá aquele testemunho que eu te dei na rádio. Verdade. Pronto, nós vamos falar sobre a mesa, a importância Sim. da mesa Sim. posta, né? Sim. E o convidado especial que a gente não vai falar quem que é agora. Meu Deus Se bem que do dá vontade de céu. falar, né? Ai, esse Jesus é muito lindo. Olha, eu quero te agradecer mesmo de coração. Obrigado pelo carinho, obrigado pela disposição, esse coração tão disposto a estar nos ensinando sempre, né? Eu já Mas é tinha muito avisado, eu gostoso. falei pro pessoal na rádio, falei assim, gente, não, porque tá todo mundo querendo saber que dia que vai ser, querem te ouvir mais vezes, né? É. E eu oro para que você esteja na rádio Mas junto com a eu ainda gente, vou, né? antes de fechar o ano, eu vou lá na rádio com Ah, você. tem que ir, Eu aí a quero gente ir lá no aproveitar. grupo de oração com o pastor Beto de Pronto, manhã. aí já vem E na aí eu já saio sequência, lá. né? Já fica lá com a Mas eu gente. queria, assim, deixar uma mensagem para vocês. Eu já ia te pedir isso. É. Pode? Talvez você está dizendo assim, nossa, mas será que Deus tem olhado para mim como Ele olha para essa mulher? Será que Deus tem realmente visto o que eu estou passando? Minha luta está sendo tão grande, tenho passado por tantas dificuldades, parece que as coisas só acontecem com os outros, não acontecem comigo. Olha aí essa história dessa mulher, por que que Deus fez isso com ela e não faz comigo, né? Então preste atenção. Hebreus 6:10 diz assim: Deus não é injusto. Ele tem visto as suas obras. E pode ter certeza, se você se colocar na presença dele, de coração aberto, ele vai abrir portas muito maiores do que ele já abriu para mim. E olha, preste atenção no que eu vou te dizer. Esse Deus que eu estou te dizendo, ele é tremendo, ele é maravilhoso. Ele é algo assim que eu não tenho palavras para dizer, porque eu vou ficar devendo. Mas eu quero te dizer assim, ele te ama muito. Você é muito especial. Talvez você ainda não parou para sentir o quanto você é especial. Mas mesmo assim, ele te ama muito. E se prepara, porque 2024 vai ser um ano de muita esperança. Um ano onde Deus vai entrar com tudo na sua vida. E vai chegar algo muito especial para você. E para você também. Amém. Viu? Eu creio, recebo. Creia. Amém. Obrigado Deus pelo tem carinho. algo muito especial com você. Amém. Essa hora extra vai render muito. Amém. Você vai ver através deste lugar quantas vidas vão ser mudadas. Amém. E essas bênçãos vão chegar até você. Amém. Creia e Eu receba. creio, eu recebo em Viu? nome de Jesus. Quero Vou ser deixar. obediente. Amém.
E eu quero deixar aqui para você, ó, um beijo no seu coração. Dizer assim, olha, eu te amo, mas Jesus te ama muito mais, viu? Sabe por quê? Porque você é especial. Beijo grande. Deus te abençoe. E com essa palavra maravilhosa, a gente vai finalizando o nosso podcast Hora Essa de hoje, com vontade de ficar mais tempo, né? Eu vou ficar mais tempo com ela aqui, mas você pode se preparar porque ela volta em breve, tá bom? Quero fazer um agradecimento especial à Louçuca, com esses produtos maravilhosos, que eu não vejo a hora de terminar para poder experimentar um monte de coisa aqui. Eu E também vou também, não é, experimentar. Empório da... Ó, esse Empório aqui, Vitória, eu já vou adiantar aqui, ó. Você vai É. levar um desse para casa. É o Empório da Fabi, são temperos Nossa, maravilhosos. maravilhoso, né? Demais. Em casa, eu vou te dizer, minha esposa E essas capricha em tudo. bolachas, né? Quantas coisas Ai, boas, gente, né? vamos aproveitar uma cesta básica da Louçuca, né? Ai, vamos levar, vamos levar. E fazer também um agradecimento ao meu amigo Danilo, que eu espero que esteja aqui comigo em breve, e a Ridger Comunicação, que Deus abençoe, muito obrigado, e que Deus continue abençoando a vida de todos vocês, e não se esqueça, maior o que está em você do que aquele que está no mundo. Beijo no coração, fique na paz e até a próxima. Tchau, tchau. Pessoal, a Ridger Comunicação, empresa de publicidade, propaganda e produtora de vídeo, sediou o maior evento de costura da América Latina, o Jornada da Costura, um evento que durante 7 dias alcançamos mais de 150 mil pessoas com transmissão simultânea e ao vivo em multiplataformas. Equipe técnica de produção, jornalismo, edição, corte, toda uma estrutura para realizar o maior evento aqui na sede da Ridger Comunicação. E você também quer realizar o seu evento, o seu curso, os seus projetos de vídeo e de publicidade e propaganda? Venha para a Ridger Comunicação. Nós temos uma estrutura completa e uma equipe esperando por você. Vem para cá.